Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver um probleminha, tá? Que vai envolver questões de ponto médio de segmento e de distância entre pontos, tá? Então vamos ver o que o problema diz. Olha, fala que um paralelogramo ABCD do plano cartesiano tem seus vértices nas coordenadas. Coordenada do ponto A é 1 e 2, coordenada do ponto B 7 e 5, as coordenadas do ponto C 3 e 7 e o ponto D a gente não conhece as coordenadas dele, tá? Aí diz o seguinte, qual é a distância do ponto de intersecção das diagonais do paralelogramo até o vértice D, tá? Então, a princípio, parece que é um problema bastante complicado, mas na realidade ele é um problema simples, ok? E eu quero convidar vocês a observarem um esboço aqui, tá? Não vou seguir essas coordenadas, mas vou fazer um esboço aqui de um paralelogramo, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, imagine que isso aqui é um paralelogramo, tá? E quando a gente tem um polígono em qualquer lugar, é de bom costume que a gente escreva os vértices dele, tá? No sentido anti-horário. Não importa onde eu coloque aqui, tá? Mas eu colocaria, por exemplo, aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, tá? Não interessa aqui as coordenadas que não tem nada a ver com o problema, mas considere isso aqui, ok? Quando eu pego as diagonais desse camarada, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma diagonal, então o ponto D, o vértice D é um extremo e tem uma diagonal e o vértice B é o outro extremo, tá? E a outra diagonal, ela vai estar aqui, né? Com os vértices A e C, beleza? O legal, gente, é que a gente conhece, né? De novo falando, não condiz as coordenadas com o problema, tá? Mas é interessante observar o seguinte, que o vértice A e o vértice C são opostos, né? São extremos de uma diagonal, tá? E as diagonais de um paralelogramo, elas se cruzam e dividem-se ao meio, tá? Então, essa intersecção que divide essa diagonal exatamente no ponto médio, assim como aqui ela fica dividida no ponto médio, tá? Então, para eu encontrar esse ponto de intersecção aqui, eu não preciso saber as coordenadas do ponto D, tá? Basta pegar os pontos médios do segmento AC, ok? Então, é só achar esse ponto médio do segmento AC, tá? E eu vou saber o ponto de intersecção dessas diagonais aí. Tranquilo? Bom, vamos lá então fazer isso aqui agora. Como é que a gente calcula ponto médio de segmento, né? A gente sabe que a coordenada x de um ponto médio, tá? É igual o x do primeiro cara, no caso o x do A, né? Certo? Mais o x do C, beleza? Que é o outro extremo aqui, dividido por 2. Certo, galera? E aí a gente teria o seguinte, que o x do ponto médio seria o x do vértice A, para nós é 1, né? Então aqui seria 1, ok? Mais o x do C. O vértice C está aqui, o x dele é 3, tá? Então aqui mais 3 dividido por 2, ok? Então o x do ponto médio aqui, o x do ponto médio vai ser igual a 1 mais 3 a 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Beleza, galera? Então, vamos guardar no bolso isso aqui por enquanto, tá? A coordenada x desse ponto médio aqui. Lembrando, né? Esse desenho não tem a ver com essas coordenadas, fiz só para ilustrar, tá? O x do nosso ponto médio é 2. Agora vamos fazer o y, né? Como é que a gente vai fazer o y do ponto médio? Então, a gente vai pegar, vai somar os y, né? As coordenadas y e dividir por 2. Então, esse é o y do ponto A, que no caso ali é 2, mais o y do vértice C, que é 7, né? Tá? Então, o y do A é 2, o y do C é 7, tá? Isso aqui dividido por 2, beleza? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, que o y do ponto médio é igual a 2 mais 7, que vai dar 9, 9 dividido por 2, que vai dar 4,5, ok? Então, a coordenada y do ponto médio é 4,5. Beleza, galera? Bom, agora a gente já sabe qual é
a coordenada desse ponto de intersecção aqui, ok? O que eu tenho que descobrir é a distância desse ponto até o vértice D. E de novo, parece que eu tenho que calcular as coordenadas desse vértice D. Mas vejam que não precisa. Por quê? Porque a distância do ponto de intersecção até o vértice D é a mesma desse ponto de intersecção até o ponto B, tá? Então basta a gente fazer o cálculo da distância desse ponto aqui até o ponto B. Vamos lá? Nós sabemos, galera, que a distância, né? A distância de um ponto A até um ponto B no plano cartesiano, né? Ela é igual à raiz quadrada da coordenada x do ponto A menos a coordenada x do ponto B elevado ao quadrado, mais a coordenada y do ponto A menos a coordenada y do ponto B, tudo isso aqui elevado ao quadrado e tudo, obviamente, dentro da raiz, né? Só que aqui no caso não é ponto A e B, para nós temos que saber a distância do ponto M até o ponto B, né? Então vai ficar com as coordenadas desses caras aí. Então vamos só substituir, né? Para ver o que vai acontecer. Então a distância do ponto M até o ponto B, agora para nós, né? Vai ser a raiz quadrada de quem? A coordenada x do ponto M, no caso, onde é que está? 2, né? Então aqui vai ficar 2 menos a coordenada x do ponto B, onde é que está o ponto B aqui, é 7. Então aqui vai ficar menos 7, isso aqui elevado ao quadrado, mais a coordenada y do ponto M, que é 4,5, né? Então aqui vai ficar 4,5 menos a coordenada y do nosso ponto B, que no caso é 5, tá? Então aqui vai ficar 5, beleza? Isso aqui elevado ao quadrado e a gente vai extrair a raiz, ok? Então a nossa distância aqui, distância do ponto M até o ponto B, vai ser igual a raiz quadrada de quem? 2 menos 7 vai dar menos 5. Menos 5 elevado ao quadrado vai dar 25, né? Mais 4,5 menos 5 vai dar menos 0,5. Menos 0,5 ao quadrado é 0,25, certo, galera? E aqui a gente vai ter então que a distância do ponto M até o ponto B é a raiz quadrada de 25,25, ok? E se a gente extrair essa raiz aí, vai dar aproximadamente 5, tá? Então essa distância aqui, do ponto M ao ponto B, ela é aproximadamente 5, né? Na real seria mais ou menos 5,02, se não me falha a memória, ok? Então, tá aí, gente, a distância do ponto de intersecção das coordenadas, perdão, do ponto de intersecção das diagonais desse paralelogramo até o pontinho D ali, né? Veja que a gente calculou até o ponto B, mas dessa intersecção até o ponto D, a distância deve ser e é a mesma. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!